Olá! Olá, Madinha! Tudo bem? Tudo! E vocês, alunos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Sentindo minha falta? Senti falta de vocês, tá vendo? Eu apareci aqui de enxerida de novo. Exatamente. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos lá, ó, já finalizando praticamente a unidade 3. Eita! Vamos lá, aula... Mas só que já, Madinha, pode falar. já eles estão comigo! Olha só, então vamos lá. Tá encerrando o português, mas já vai começar espanhol, então eles vão ter que me aturar mais um pouquinho. Tá certo, então. Vamos lá, Vamos aula lá. 62.1, variação linguística. Ó, essa variação vai ser no contexto parte 3. Aqui nós temos, né, uma letra da canção de Luiz Gonzaga. Que lindo. Olha só, Vamos quem lá, que não então? gosta? É um baião, né? Eu amo, hein? Assum preto. Tudo em volta é só beleza. Céu de abril e mata e flor. Mas o assum preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas assum preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ah, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furar os olhos do assum preto, pra ele assim, ah, cantar melhor. Furar os olhos do assum preto, pra ele assim, ah, cantar melhor. Assum preto vive solto, mas não pode voar. 1000 vezes assina de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. 1000 vezes assina de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Assum preto, o teu cantar é tão triste como o meu. Também roubaram o meu amor, ai, que era a luz, ai, dos olhos meu. Também roubaram o meu amor, ai, que era a luz, ai, dos olhos meu. Também roubaram o meu amor, ai, que era a luz dos olhos meu. Também roubaram o meu amor, ai, também roubaram. Esta letra dessa canção aqui, amadinho, você já percebe as marcas linguísticas. Exatamente, né, Madinha? É. Da questão da fonética, da regionalidade. E, quem aí que não tem raiz lá no Nordeste? Eu tenho sangue nordestino. Eu tenho sangue de pernambucano na veia. Ah, eu tenho do Maranhão. Olha aí! Forte. Então, dando aqui sequência, variação linguística é... A variação linguística, galera, é um fenômeno intrínseco a toda língua natural que consiste na expressão de mudanças dos seus elementos, abrangendo um conjunto de variedades associadas a fatores geográficos, etários, históricos, profissionais, de modalidade e de registro. Na verdade, a variação linguística está ali cotidianamente. A gente nem percebe, mas está inserida no nosso dia a dia. Principalmente na oralidade. Exatamente. Né? E vocês, amadinhos, já vão perceber. Olha só, assim o falante vive diferentes situações sociais que deve se comunicar, empregando a língua, e cada situação pede um registro, uma variedade. A variação linguística adequada da linguagem aos vários contextos. Nós temos aqui uma linguagem formal e informal. E uma totalmente informal, extrema informalidade. Nós temos como formal, olá, boa noite. No contexto informal, oi, como vai? Já o contexto de extrema informalidade é, e aí, mano? E aí a gente tem uma tirinha. Diga o médico fala, né? Diga oxente, moço, o senhor é médico ou é professor? Isso aí, né, traz o humor, o último quadrinho, por quê? Essa repetição que o médico fala, né? Diga só para verificar. Eu vi aquele negócio, diga poxa, eu vim aqui me consultar no consultório médico e de repente você fica pedindo
Tô na escola, virou professor, né? Professor. Então, amadinho, o que é essa questão do contexto formal? É quando faz uso adequado, né, da linguagem, o quê? Padrão, da norma culta padrão da língua portuguesa. Então, ó, quando ele fala olá, boa noite. Então, há uma formalidade, você percebe. Diferente quando você vai encontrar com seus amigos e fala, e aí, mano, tudo bem? Já é informal. Exatamente. E a gente não pode utilizar a forma informal extrema, a linguagem informal, em todos os ambientes, não. Por exemplo, eu não vou chegar com um médico, já pegando aqui o gancho da tirinha, eu não vou chegar com um médico e dizer, e aí, doutor, beleza? Tá ligado? Tamo junto? Né? Tem que ter um certo cuidado. Principalmente quando você vai fazer uma entrevista. Uma né? entrevista de emprego, Aí você tem que ter aquela postura, usar a linguagem formal. Informal somente lá na família, com os amigos, né? Isso. Com as pessoas mais íntimas, né? Que você tem um contato. Beleza? E por que é extrema informalidade? Porque fez uso do quê? Da gíria. Aqui o significado, falar em gíria, o significado da gíria véi. Nós temos aqui véi. Esqueci. Véi. Lembrei. Para, véi. Não acredito. Véi, para. É melhor você parar. Véi do céu. Estamos perdidos. E até a mudança da entonação, né? Há aquela mudança e o significado vai ligando. Velho. E velho. Poxa, já esqueci. A gente pode mudar até para mano aí também, né? Exatamente. Mano. E assim você vai fazendo essa linguagem aqui, mas os adolescentes adoram. É verdade. O meu filho, no grupo dele, cara, velho, não, velho, tudo é velho, tudo novinho. Os meus ainda estão na pré-adolescência, eles estão no mano. Estão no mano, que é uma beleza. Tá certo. Então vamos ver essa questão da pluralidade da língua no Brasil. Que imagem maravilhosa, Eu que ia falar linda. isso agora, olha que lindo. A pluralidade já tudo a ver. Essa questão da colonização, né, vem lá das raízes, né, do tempo da colônia, né, os imigrantes que chegaram ao Brasil. Então, você vai ver essa diversidade também cultural, então, por a questão da pluralidade da língua no Brasil. E que make, hein, meninas? Ai, amei, eu já quero. Há tipos de variações linguísticas. Temos variações diastráticas, de natureza social ou cultural. Ocorre de acordo com os hábitos e a cultura de diferentes grupos sociais, levando em conta seus conhecimentos, nível socioeconômico, atividades que desenvolvem, modos de atuação e sistemas de comunicação. Então, os economistas têm a sua maneira de falar, assim como os surfistas, os grafiteiros, os médicos, os políticos, os funkeiros, os policiais e os comediantes. Cada um ali no seu nicho, na sua maneira, no seu grupo social a qual está inserido, né, Amadinha? Então, assim, né, a gente pode classificar assim, como o estilo de linguagem, o vocabulário, a linguagem específica, o vocabulário de um policial, a expressão que ele usa. Aí vai como que a gente... Meliante. Meliante. Quem faz uso disso? Os policiais. Os policiais, né? Os PM. Aí lá vem os médicos. Já vai ter uma linguagem específica, a linguagem técnica, tá aí a palavra. Exato. A linguagem técnica. Aí tem para cada grupo uma linguagem. Beleza? E vamos aqui ao exemplo. Nessa primeira, né, tem o seguinte: boa tarde, como estás? Gostaria de saber se irias ao cinema comigo na sexta-feira. Nós nos divertiríamos muito. Então, você percebe aqui pelo estilo da pessoa que faz uso de uma linguagem que é formal. Então, o outro, né? A primeira está bem... Não estou dizendo que o segundo não esteja bem vestido. Mas, olha só, o grau de formalidade dá para ver pelo o seu estilo, seu vestuário. Beleza? Aqui. Aí, quem é essa pessoa? Não sei. Aí, falando com outro parceiro da mesma faixa etária, mas só que
ele já não está usando, está mais assim, mais à vestimenta é vontade, né? diferente. E tanto que no dia a dia, você tem algum colega assim, que usa muita formalidade? Enquanto você gosta muito de gírias. Ser informal? Ou mais outra aqui, outra situação. E aí, Dois mano? colegas, e aí, brother? Ó, e a gíria, até a gente até Já tenta, né? A gente tenta aqui, tá? Aí, e nessa situação que é mais engraçado, tem um grupo de jovens, né? Aí fala, rola? É nóis! Só. Demorou. E olha só, Uma pessoa perdidona ali no meio. por que ela ficou perdida? A diferença da idade, né? É mais A diferença etária, né? etária, né? A faixa etária é completamente diferente. Então ela fica sem saber o que esse povo tá falando. E vamos lá então. Então, o grupo que adota um linguajar próprio. Aqui, ó. Vamos lá. Para a próxima é a variação diatópica relacionada à questão geográfica, regional e a dialetal. Apresenta marcas no léxico, na fonética, na morfologia, nos usos, nos efeitos de sentido e nas construções, por exemplo, de acordo com o local de falantes, país, região, estado. Olha a tirinha. Para mim, pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, porque eu adoro. Viu só? A mesma. Olha só. Continuando. A macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. E esse toco aí? Macaxeira. Aí ele vai e arranca. A macaxeira não é o toco. Ó, o toco é a raiz, né, Amadinho? Olha aqui a imagem. E como que você chama? Eu chamo de macaxeira. Eu também chamo de macaxeira. Mas às vezes eu chamo mandioca. Mandioca, porque tem aquela relação, né? Se for a da amarela é mandioca, que serve para fazer a farinha. Assim, né? Farinha de mandioca. Falava que a mandioca é a braba. A mandioca braba. Braba. Isso lá onde eu morava, entendeu? Na minha região, na minha comunidade. Mas, e aí para você, mandioca... Aipim a gente não usa aqui. Difícil, é mais por sudeste, né? É. Então, vamos lá. E quando, lá no texto do Luiz Gonzaga, falava assim do meu zóio, né? Que você... Aí tem aquela questão da fonética que já tinha falado antes, a questão regional, mas da fonética, o léxico. A palavra, há uma aglutinação, uma perda, né, de som. Então, na primeira, é um bom exemplo dessa questão regional também. Mais outra aqui, ó. Você gosta desta fruta? Você conhece esta fruta, Amadinho? Para mim é tangerina. Ah, eu chamo de tangerina, chamo de pocã, vai depender do tamanho. Mas é uma variação de tangerina, agora tem né? Morgote, não, pergamota, né? Tem também um tal de morgote que eu já vi, acho que é morgote. Maricota também já vi. Mas aí vai da estilo assim, vamos dizer, é uma espécie. Parece que tem alguma coisa a ver com a casca. Tudo a ver, né? A pocã eu sei que ela é grande. Mas ela é gostosa também, a mexerica também. Tangerina, tudo gostoso. Tudo tem... Ai, tudo é muito bom. Mais outro, falando de tudo que é gostoso, é esse pão. Ai, gente, deu até fome. Deu até fome. Então, ó, esse pãozinho aí na cesta. Eu senti o cheirinho dele quentinho. Ó, pão francês, pão aguado, pão de sal, pão massa grossa, carioquinha e cacetinho. Então, vai depender da região. É pro mesmo elemento. Aqui em Porto Velho, eu já ouvi pão francês, pão de sal e pão massa grossa. Exatamente, mas esses outros aí, pão aguado, carioquinho, cacetinho, em outras regiões. Variação linguística histórica ou geracional, que é também, quando fala geração histórica, você vai ligar ao tempo. Então, é a diacrônica. Quando falar crônica, diacrônica, relaciona cronos, tempo, sempre fazendo essa relação. Exatamente. Então,
ela apresenta marcas de acordo com diferentes épocas, né? Sendo possível distinguir o português arcaico do português moderno, bem como expressões em desuso. Então, eu trouxe aqui uma propaganda, vamos pôr um anúncio publicitário. Acho que é um anúncio. Né? Um anúncio. Aí você vê aqui com calma, nesse texto. Em frente a Notre-Dame de Paris, hoje e todos os dias, hoje grande exposição da Machina norte-americana. O fotógrafo, olha só o F aí, gente. Fonógrafo, né? Da questão ainda tá a questão da máquina, né? Que usava esse CH aí, não era como o dígrafo agora que a gente faz o X, né? Mas a máquina norte-americana. E ó, uma palavra arcaica, máquina, que antigamente, aí você que tá com aí. CH. Aí por isso que vocês algumas vezes vão ver alguns sobrenomes. Que a pronúncia, né? Que de alguns nomes, aí vai ser, em vez de X, vai ser que fica, né? Uhum. Aí tem aí o fonógrafo, né? Fonógrafo, ó, PR. Ou PH, que tem um som agora de quê? O F, né? O F. E assim você vê. Então, aqui para mostrar para vocês que houve uma evolução na escrita da palavra. A troca, então, do português arcaico, antigo, e você vai observando aí logo embaixo, né? São palavras tão assim pequenas, mas o foco aqui é você ver esse PH, que não é mais o quê? Usado, olha o entusiasmo, né? Com PH, sucesso com 2 Cs. E aí, ó, porque veio lá do português de Portugal. Aí vai evoluindo, tá certo? Outra Tudo aqui... que vai usar o L, eles colocam 2 Ls, iluminação. E outra aqui, ó, né? Corte com acento. O O é fechado, mas no português a palavra corte é o quê? Corte sem um acento. O O é fechado, mas não tem esse acento circunflexo. Tá bem aqui, bem pequenininho aqui. Ah, tá aqui. Tava procurando. Aí o tem nesta com apóstrofe. Aqui, tem bastante coisa aqui. Muita que se você for pesquisar, meu pai eterno, dá uma outra lista. Falando dessa questão da evolução, uma outra palavra que evoluiu bastante é a palavra você. É o nosso você. Opa, eu pensava que tava com a... Vossa mercê, vós sem ser, vós mercê, você, e ó, e ser. E se você usar a tecnologia, o que acaba? Fica só o V e o C. Beleza? Expressões que já se encontram em quem desuso. Olha só, nós temos aí várias palavras nesse pequeno texto de Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando as asas, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então aqui, ó, arrastando as asas. A minha mãe adorava falar. Fulano tá arrastando as asas pra você. Entendeu? Opa, tem algum interesse, arrastando as asas. E vocês, amadinho, sabe quais são os significados dessas palavras? Mademoiselle, prendada. Prendada é uma moça prendada, quer dizer que ela tinha vários dons, poderia ter o dom da pintura, né? Sabia fazer. Não estou dizendo que vocês não são prendados, amado. Né? Aí eu acho que ninguém quer ser prendado, amado, que ninguém quer ficar sendo empregada, né? Assim, prendada. Ah, essa moça é prendada. Ela sabe bordar, ela sabe fazer comida. Ela costura, é uma excelente dona de casa. Mano, não quero. Então, amadinho, vamos lá. Não quero ser conhecida como prendada. Não. Então, vamos lá para a variação linguística situacional, que é a diafásica, que vai depender da situação do ambiente. Beleza?
Apresenta marcas conforme o contexto da situação comunicativa, podendo ir de um registro mais formal a um registro mais informal. Por exemplo, cadê Caio? Você viu ele? Onde está Caio? Você viu? Então, olha só o registro, né? Quando, assim, da questão, num primeiro exemplo, nós temos, cadê Caio? Você viu ele? Ó, aqui não está nem preocupado com a questão da gramática normativa, não, amadinho, tá? Por quê? Com certeza ele está falando assim, porque está no ambiente familiar, está entre amigos, e aí usa o quê? Informalidade. Porque quando tem aquele coleguinha que ele é todo formal, o nerd que quer fazer tudo certinho, faz a regência corretamente, ele sempre vai ser deixado de lado, de escanteio, vou falar assim, de escanteio. E já no segundo exemplo, não. Onde está Caio? Você viu? Olha só a colocação pronominal, né? Usou adequadamente. Onde? Ele usou onde, Amadinha? A gente já estudou aqui. A gente estudou. Ó, eu tô falando a gente. Aí hoje eu poderia muito bem falar, nós estudamos. Mas eu me sinto tão íntima de vocês que eu coloco logo a gente. Para ficar bem mais informal. Eu sou tão informal que para mim falar você viu fica até difícil. Exatamente. Então vamos lá que as variações também podem ser o quê? Entendida como dialetal ou de registro. A variação dialetal é um mesmo objeto, pode ter diversos nomes em diferentes regiões do país, em grupos sociais distintos ou até no campo profissional. Por exemplo, charque no Nordeste e carne seca no Sul, deste. Exatamente. Então, eu uso também a questão da macaxeira aqui e da tangerina e o pão francês. Então, o charque não é só usado, a palavra charque é mais em região norte, região nordeste. Mas no sudeste, no sul, o que o povo usa para o mesmo, como vamos dizer, o mesmo nome, para o mesmo objeto, para a mesma coisa. Ó, charque é a carne de sal, a carne seca. A carne de sol também. A carne de sol, entendeu? E carapanã. Olha ali, tá aqui a carapanã, ó. Eu falo carapanã. E sabia, Amadinha, que eu morei em Cacoal e eu falava, não sei o que, na minha casa tá cheio de carapanã. E lá em Cacoal eles não sabiam, não sei vocês, meus alunos de Cacoal, vocês sabiam que carapanã é a mesma coisa que muriçoca, pernilongo e mosquito? Porque lá eles chamam de mosquito, Amadinha. Sabia? E aí, quando eu falei, eles ficavam sem entender direito o que eu estava falando. Tá certo. Então, vamos lá então aqui, ó. É importante lembrar que o sotaque, ele não vai se caracterizar como um dialeto, pois a entonação não causa variação na língua. Exatamente. Então, a variação de registro, olha bem aqui, ó. Considera o contexto da situação comunicativa e a língua ocorre por meio de variações de estilo. Olha só, dialetal a questão da palavra, né? Dos nomes, dos objetos, dos seres. E aqui já está falando da questão variação de registro, depende do contexto. Então, nós temos aqui o seguinte. Eu sou o único da minha aula que não tem um telefone celular. Me chamo de obsoleto. Obsoleto, desculpa. Pelo menos o vocabulário está aumentando. Então, como que ainda há pouco eu estava falando da questão do nerd, né? A questão do nerd, aquela que não se prende, aquele aluno, aquela criança, às vezes, não tem, o pai não deu um telefone, né? Um celular, porque querendo ou não, às vezes o celular, se não souber usar, a pessoa fica alienada. Porque só vai ficar alguns que eu conheço, só fica em joguinho. Em vez de aproveitar o aparelho, para aproveitar para estudar, fazer uma pesquisa, querendo ou não, é leitura, né? Você consegue adquirir
novos conhecimentos, né? Então, olha só o vocabulário, me chama de obsoleto. Aí o pai falou, opa, pelo menos o vocabulário está aumentando, ou seja, Pai ele com esperto, certeza hein? está ajudando através da leitura, não está perdendo tempo com o celular, usando adequadamente, né? Então, é o processo natural de internalização da língua a partir do repertório adquirido. Como que a gente adquire esse repertório? Lendo. Lendo através da leitura. Exatamente. Até através, assistindo ao filme, se você lê com a legenda, né? O que ele fala vai ser diferente do que está ali, ou é outro vocabulário que é usado. Exatamente. Se fosse ali um filho meu ou da Amadinha que estivesse falando, não ia usar obsoleto. Não ia não, né, Amadinha? Não ia nada. Então vamos lá aqui. Vamos ver o samba do Ernesto, do Adoniran Barbosa? Olha a marca bem presente, a marca linguística aqui. Então vamos lá. O Ernesto nos convidou para um samba. Ele mora lá no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não somos tatu. No outro dia, encontremos com o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa, mas você devia ter punhado um recado na porta. Um recado assim, ó. Oi, turma, não deu para esperar. Duvido que isso não faz mal. Não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Então, aqui, Ernesto, a questão aqui é o uso da concordância, da regência, os vícios, né? Aqui pode demonstrar uma pessoa que não teve acesso, o quê? À escolaridade. Tanto que ele fala assim, assinado em cruz. Por quê? Ele faz um X? Porque ele não sabe escrever. Então, pela fala aí da escrita, dá para perceber que não teve acesso à escola. Beleza? Então, essa questão da concordância, né? O Reiva tá bonito, hein? Deu uma reiva. Quer dizer que ele ficou com raiva, né? Ó, nós voltamos e não aceitemos, né? Ó, faz um emprego, uma coisa que ainda vai acontecer, não aceitamos, ó, que já passou, realmente que já aconteceu. E você vai lembrar aqui da questão do indicativo. Ter punhado, né? Ó, isso daí Tem muitos aqui. Tem muitos, que tá rico para debater. Mas falar em riqueza, vamos praticar? Vamos lá. Nós temos aqui um texto muito... Eu gosto muito desse texto, sabe, amada Tainá? Que é a velha contrabandista. Posso ler pra gente? Pode. Então vamos lá. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, todo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou, então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás, que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu, com os poucos dentes que lhe restavam, e mais os outros que ela adquirira no odontólogo, e respondeu: é areia. Aí, quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com um saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda.
Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha. E todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. Então, amadinha, que essa ilustração aqui bacana, que ele estava o quê? Ele estava desconfiado, estava com pulga, 40 anos trabalhando na alfândega e ficou encucado com aquela, como dizem, com a pulga atrás da orelha. Então, vamos lá então para o comando da questão. A expressão uai e o termo espalha, extraído da fala da velhinha, revelam uma variedade linguística do português brasileiro, específica de um grupo social que pode ser identificado em A. Falante de dialeto caipira vindo de regiões interioranas do país para habitarem na cidade grande. B. Falante do sexo feminino com idade avançada que mora em metrópole. C. Falantes estrangeiros que não dominam certas expressões e determinados sons da língua portuguesa. D. Falantes escolarizados do sexo feminino que moram no interior do nosso país. Então, você viu que é um texto extenso, né? E essa velhinha contrabandista, desde o tempo que eu estudava, é um texto bem interessante, né? Ela está contrabandeando faz tempo, então. Faz tempo. Olha que foi um dia desse que eu parei. Então, amadinhos, olha só. Então, você vai direto ao comando da questão, no enunciado. Foca aí. A gente já fez a leitura das alternativas. Agora pode retornar ao comando da questão. Ó, a expressão ai e o termo espalha é extraído de onde? Da fala da senhorinha, né? E diz assim, revela, tá afirmando, revela uma variedade linguística do português. Específica de qual grupo? E pode ser identificado em qual? A, B, C, D ou E, amado? Eu acho que é a letra A. E aí, você? Nós temos aqui o gabarito, que é a letra A. Por que que ele... assim, falante de dialeto caipira, vindo de regiões interioranas do país para habitarem na cidade grande, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre vai carregar um pouquinho, né? Exatamente. Por exemplo, como diz assim, diversidade cultural, né? Essa diversidade vai levar vocabulário, expressões que não é usada, que você usa na sua cidade, vai para outro município, você carrega também a sua bagagem. Nossos como aconteceu contigo. Na É. questão, né, de falar Carapanã e chegar lá na cidade e o povo não conhecer Carapanã. Exatamente. E aqui o espalha e o ai também é isso. E a gente pode também ter como exemplo os nossos próprios estudantes, né, Amadinha? Porque
nas andanças que eu já fui, a linguagem é totalmente diferente da nossa, daqui da capital. E é um linguajar tão lindo, sabe? Tão interior, tão gostoso de se ouvir. Eu gosto muito do sotaque dos nossos estudantes. Eu já tive contato com alguns que eles falam assim, tipo, cantando. Eles falaram que eu falo rápido, mas para mim é normal. Eu falo assim, normal, eu acho, né? A minha velocidade não é 2, às vezes 3. Eu acho que a tua velocidade tá no 5, hein, amadinha? Ai, é 5. Ai. Então, amadinhos. E aí, gostaram dessa primeira aula? Então, daqui a pouco a gente retorna para nossa revisão. Até lá. Tchauzinho.